Boa noite, meninas. Quem tá aí, tá me ouvindo? Vamos dar início então ao nosso conteúdo de hoje, né? Muitas não tiveram como entrar nessa live, né? Mas nós vamos gravar e vamos mandar novamente, vamos mandar lá no grupo, né? Tem material de apoio também, tem os exercícios. Então, assim, quem perdeu hoje não tem problema, pode ficar tranquilo que nós vamos repassar todo esse conteúdo para vocês, tá joia? Vamos começar lá. Nós vamos dar introdução à cutilagem. Mas antes, meninas, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior, né? Nós vimos sobre a preparação para a esmaltagem das mãos e dos pés, quais são os cuidados necessários para fazer a esmaltagem, para que ela ocorra de forma correta, né? Os formatos de unhas, como lixar as unhas, a importância das massagens nos pés, né? É muito interessante essa questão da massagem dos pés, né? Que é como se fosse um mimo. Isso gera credibilidade ao nosso cliente. E hoje nós vamos dar a introdução à cutícula, né? O que é a cutícula e como removê-la de forma segura, né? Quais os tipos de cutícula, quais são as técnicas utilizadas para remover as cutículas. Peguem o material de vocês, para quem tem a apostila, se não tiver, pegue o caderno e me acompanhe, tá joia? Então, cutilagem. A cutilagem é a retirada do excesso de cutícula. A remoção, ela deve ser parcial, não deve remover ela por completo. E é importante definir o limite da remoção dessa cutícula. Esse limite, ele é definido a partir da espátula. Por isso que a gente utiliza a espátula no processo de remoção, né? Ali quando você amolece a cutícula e empurra com a espátula, aquele espaçozinho que sobra é a parte que você irá remover, né? Você sabia que a função da cutícula é a proteção? Ela é a parte que liga o meio externo com a matriz ideal. Então, é a cutícula que irá fornecer proteção à nossa unha, né? Ela está ligada tanto no meio externo da unha quanto no meio interno. Ela que se liga à raiz, então ela é fundamental. Em muitos países, a cutícula ela não é retirada. Então, a manicure em alguns países, a função dela é só lixar e pintar as unhas. Mas no Brasil, né, as brasileiras elas têm o hábito de retirar as cutículas, o que deixa as unhas mais bonitas, a unha mais fundinha, né? E nós temos vários tipos de cutícula. Temos as cutículas secas, né? Elas são encontradas em pessoas de pele seca. São cutículas esbranquiçadas, aí vocês verem na imagem, e grossas, e correm o risco de levantar causando dor. É necessário hidratar bastante. Então, a cutícula ela está inteiramente ligada com o nosso corpo. Se você tem a pele ressecada, automaticamente, não que seja automaticamente, mas normalmente a cutícula também será ressecada. Então a cutícula ela acompanha o nosso corpo, assim como o cabelo, a pele, os lábios, tá bom? A cutícula mista. A cutícula mista são cutículas ligadas a uma pele que não é nem seca nem oleosa, né? É a cutícula com espessura normal, de fácil manuseio. Então essa cutícula ela é mais fácil de fazer a remoção, não tem tantos riscos, né, de arrancar bife, de ocorrer sangramento. E temos a cutícula oleosa. Peles oleosas geralmente possuem cutículas que têm crescimento mais lento, são finas e demandam mais atenção da profissional. Então, como vocês viram numa aula anterior sobre os equipamentos que são utilizados para fazer as unhas, a gente utiliza uma espátula com a ponta redonda, né? Essa espátula de ponta redonda, vou voltar aqui. Essa espátula de ponta redonda ela é utilizada para cutículas mais sensíveis. No caso, os cutículas oleosas podem ser utilizadas essa espátula.
Técnicas de cutilagem, né? As técnicas de cutilagem é utilizada para retirar a cutícula, mas isso requer habilidades. Parece ser fácil, mas requer muitas habilidades, muitos treinos. Por isso que o nosso curso, ele demanda de uma parte prática bem intensa, e vocês vão ter isso em breve, né? Existem várias técnicas que podem ser escolhidas tanto pela profissional como pela cliente. Nós temos a técnica de cutilagem molhada, né, que é a técnica que o pessoal mais utiliza, que é a técnica onde você utiliza água. Porém, é importante ressaltar que a gente deve tomar os cuidados necessários, né? A gente sabe que, segundo a Organização Mundial de Saúde, quando a gente utiliza essa técnica molhada, é necessário usar um recipiente, né, um material descartável, para cobrir esse recipiente. Então pode utilizar, e isso também fica muito a critério do cliente de vocês. Ela pode escolher, eu quero água, eu quero amolecer minha cutícula na água. Aí, no caso, vocês têm que fazer dessa maneira, né? Utilizar o recipiente descartável para não ter risco de contaminação. Temos a técnica de cutilagem a seco. Essa técnica, ela é muito bacana, principalmente para as profissionais home beauty, né? As profissionais que vão até a residência do cliente. Essa técnica é uma técnica mais econômica, você vai economizar peso, vai reduzir peso, né? Porque você vai utilizar somente o amolecedor de unhas, o algodão e um borrifador de água. Então é a técnica mais econômica, mais prática e tem o mesmo resultado, ela amolece. E eu acredito que seja ainda melhor, porque quando a gente usa o amolecedor de unha, esses produtos normalmente eles vêm com hidratante, né? Então vai beneficiar a cutícula e a pele da cliente. As técnicas de cutilagem americana. Essa é a técnica mais recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Por quê? Nessa técnica a gente vai utilizar botas e luvas descartáveis, né? E ela também é muito prática, né? Principalmente para as profissionais home beauty, né? Para economizar peso, para não levar muito peso para casa da cliente. E quando você utiliza essa técnica, quando você coloca a luva, por exemplo, você pode ir retirando uma por uma. Enquanto você vai fazendo uma unha, a outra vai amolecendo ali no saquinho mesmo. Não é necessário você passar, colocar a luva e retirar tudo no mesmo tempo. Não, você pode rasgar o saquinho e ir fazendo aquela unha. A luva, no caso, né? A técnica de cutilagem russa. A gente sabe que as russas, elas são famosas, né, pela vaidade. São mulheres que gostam de estar bonitas, gostam de estarem arrumadas. Porém, a técnica de cutilagem delas é diferenciada. Elas utilizam uma tesoura com uma pontinha redonda, né? A tesourinha bem fina. Normalmente no Brasil não é muito utilizada. Ela é uma técnica muito sensível, bem utilizada principalmente para pessoas diabéticas, né? É importante porque a cutícula do diabético ela é bem fininha e qualquer machucadinha ela sangra. Então, por ela ser uma técnica bem sensível, para cutículas bem sensíveis, a técnica russa ela pode ser utilizada para esse tipo de cliente. Cutícula funda é o que nós brasileiros mais gostamos, né? Porém, os profissionais da saúde, médicos, dermatologistas, eles recomendam que não faça a cutícula funda, justamente por conta da proteção, né? Quando a gente remove essa proteção, corre um grande risco de ter infecções, né? De micro-organismos entrarem ali e causar infecções e corre risco até de perder a unha, no caso. Então a cutícula funda, ela não é muito indicada, mas a maioria das mulheres gostam realmente dela. Nela a gente faz a remoção completa da cutícula. A posição do alicate, a gente pensa que isso não tem muita importância, mas tem, gente. A posição do alicate, ela é fundamental para ter um bom resultado. Para que saia um bom resultado, o alicate ele deve ficar envolvido nas palmas das mãos. A sua ponta, ela deve ficar apoiada no dedo polegar, se firmar na parte lisa do alicate, logo abaixo da sua lâmina.
Em breve, na prática, vocês vão conseguir entender melhor isso. Mas já deixo claro que o alicate ele é fundamental para se ter um bom resultado da cuticulagem. É isso, essa aula, mas nós vamos pular para a próxima. Deixa eu passar aqui. Pronto, meninas, aula 19. Aula 19 nós vamos falar sobre os esmaltes, né? Existem vários tipos de esmaltes, vários componentes, e a gente precisa entender a nossa ferramenta de trabalho, né? Que é o esmalte. Nós vamos usar ele nas nossas clientes. A gente tem que entender muito, entender os componentes que tem nele, entender quais são as reações que eles causam, tá bom? Então vamos lá. Os esmaltes, eles fazem parte da beleza das mulheres e de alguns homens. São cosméticos utilizados há muitos anos, né? Então, tanto homens como mulheres no caso, usam mais esmaltes coloridos, né? Homem é base mesmo. Mas isso aí já é da rotina, tanto do homem quanto da mulher. Aqui eu tenho um breve histórico, né, dos esmaltes. Vocês vão ver que eles surgiram há muitos anos, tem muitos anos que eles estão aí no mercado, embelezando várias mulheres. E ele surgiu desde antes de Cristo, há 3.500 anos, né? As culturas egípcias usavam a rena para pintar as unhas. Cleópatra, a deusa da beleza, né? Escolheu o vermelho escuro. Então a Cleópatra sempre utilizou o vermelho escuro. E ele era utilizado naquela época principalmente pelas classes mais altas. Então, ou seja, os esmaltes, o tom, a tonalidade do esmalte, ele naquela época ele demandava, ele classificava uma hierarquia, né? A classe social das pessoas. E há 3.000 anos antes de Cristo, na China, somente as classes mais altas tinham permissão para usá-lo. Se uma mulher de outro status decidia usar o produto, era condenada à pena de morte. Olha que interessante. Há 600 anos antes de Cristo, pela primeira vez, tons metálicos de ouro e tons avermelhados, né, se tornaram característicos das classes mais altas. Ou seja, aí já entrou um tom a mais. O tom de ouro já era para as pessoas de classe alta, enquanto as cores mais pálidas identificavam mulheres de classe baixa. Em 1920, Charles e seu irmão se uniram com um químico, o Charles Lachmann, para criar o primeiro esmalte moderno. Então, o primeiro esmalte moderno foi criado lá em 1920, que é esse tradicional que a gente utiliza até hoje. Né? Eles usaram um produto destinado à pintura de carro, mas se depararam com um problema: o fechamento dos frascos, já que os esmaltes poderiam evaporar. Então, aí, ó, desde antes eles já começaram a pensar, eles já começaram a estruturar a qualidade dos esmaltes. Isso é muito bacana, como que ele vem evoluindo aos anos. Essa fórmula ela foi aprimorada em 1932, quando o esmalte passou a ser vendido no formato que conhecemos hoje. Em primeiro momento, ele foi comercializado em salões de beleza e depois foi passando para a farmácia, e hoje a gente já encontra isso em supermercado. Durante o século XIX, as unhas eram usadas de forma muito natural e com um pouco de brilho. Porém, né, com as atrizes de Hollywood, com destaque a atriz Rita, né, esses esmaltes eles vieram mudando a tonalidade, vieram mudando as cores. E a Rita, ela trouxe os esmaltes rosas. Então, teve um grande destaque nessa época. Então, nessa época já veio, né, descobrindo as novas cores e por aí foi. As tendências foram variando até que em 1990 o mundo fashion trouxe tonalidades exóticas como o azul e o verde em um primeiro momento.
Então, olha que bacana, os esmaltes eles vêm passando por uma evolução, né? Desde antes de Cristo, eles já vêm sendo utilizados. Os esmaltes versus os profissionais versus os esmaltes, né? É importante que o profissional Homo Beauty conheça o gosto do seu cliente para que não leve muito peso. São detalhes importantes, meninas, para vocês que vão trabalhar como Homo Beauty. É importante que vocês conheçam bem a cliente de vocês. E assim, não precisa ficar especulando a vida da cliente para saber qual a tonalidade que ela gosta. Em uma conversa normal, às vezes até no agendamento mesmo, você já pode conversar com ela e jogar alguma informação para ver qual tonalidade que ela gosta, tá? Antigamente os esmaltes tinham apenas funções estéticas. Hoje tem os esmaltes que tratam e evitam agressões no dia a dia. Então os esmaltes, eles não são utilizados somente como beleza, somente para embelezar as mulheres e deixar elas bonitas. Eles são utilizados como tratamento. E vocês vão conhecer aqui um pouquinho de cada um, né? Mas primeiro a composição, né? Os esmaltes, todos eles têm algumas composições, como solventes, resinas, plastificantes e pigmentos. Cada um com a sua função, né? Os solventes, eles evaporam quando entram em contato com o ar. É responsável por transformar o filme plástico em líquido, o que facilita a aplicação. Então, normalmente, os solventes, eles são utilizados para isso, né? Para deixar o esmalte mais fácil a aplicação. Normalmente é acetona, álcool, são produtos voláteis, por isso que é necessário, vocês viram lá na história anterior, por isso que é necessário um frasco bem firme para esse componente não evaporar, não fugir e perder a eficiência do esmalte. Nós temos também os plastificantes, né? Os plastificantes, eles ajudam na maleabilidade do esmalte. Pouca quantidade do plastificante na formulação do esmalte causa rachaduras quando é aplicado. Então, é um componente fundamental. Ele vai dar maleabilidade ao esmalte, né? Vai dar aquele aspecto mais fino ou mais grosso. E ele não vai deixar o esmalte craquelar. Ele é responsável por isso. E nós temos também as resinas, que ela tem como função dar brilho ao esmalte após a secagem. E também ele vai auxiliar na aderência, na fixação daquele esmalte na unha. E por fim, os pigmentos, que são substâncias que dão cor. Nessa diversidade de cores que os esmaltes têm, são os pigmentos. E aqui nós temos os tipos de esmalte, né? Nós temos o esmalte natural. O esmalte natural, ele oferece uma cobertura mais leve, né, com cor normalmente mais clara, com brilho natural. Temos o cintilante. O cintilante normalmente ele é usado por baixo de esmaltes brancos para evitar manchas ou esconder manchas, né? Ele reflete brilho perolado. Muitas mulheres gostam dele até por cima mesmo. Temos o esmalte cremoso. Ele tem uma ótima cobertura, né? Ele é um esmalte mais grosso, mais viçoso. Ele possui brilho natural com cor expressiva, independente de ser claro ou escuro. O esmalte metálico, ele oferece uma ótima cobertura às unhas, com seu brilho perolado e reflexo metálico. O craquelado tem efeitos de rachaduras, quando aplicado nas unhas causam efeitos de vidro quebrado. Então já se teve uma época que se utilizavam muitos esmaltes craquelados. Mas isso aí vai muito da criatividade da profissional também para estar aplicando ele. Até hoje é utilizado, né? Mas aí tem que ter uma criatividade e para usar e deixar a unha da cliente mais bonita. O Natural Gloss, né? É mais utilizado por noivas, são esmaltes mais claros, né? Tem cobertura médium e efeito perolado. Quais são as técnicas de aplicação? Então, nós temos as técnicas tradicionais, que é essa técnica que a gente pinta a unha de uma cor por completo, né? Temos a francesinha,
que a ponta da unha tem uma cor, a cor branca, na verdade a francesinha, a ponta é branca e a lâmina ungueal é uma cor mais clara, um tom de branco mais claro. E a inglesinha, ela foi inspirada na francesinha, ela é muito parecida com a francesinha, porém você pode estar diversificando as cores. Igual nós temos aqui na imagem, né? Um nude na lâmina ungueal e as pontas pretas. Isso aí pode ser diversificado, usando várias cores. Temos a técnica espanhola, também foi inspirada na francesinha, porém a marca dela é na horizontal e pode ser utilizada com várias cores também. E a mais atual que se tem utilizado é a filha única, onde a gente pinta somente uma unha do dedo diferente das outras. Então é isso, meninas. Ó, pro próximo conteúdo, nosso conteúdo será online, igual esse aqui. Eu conto com vocês, espero vocês para a próxima aula, tá? Nós vamos falar sobre os cuidados com as unhas roídas. Esse tipo de unha necessita de um cuidado especial e nós vamos aprender esses cuidados nela. E temos os cuidados especiais 2. Aí nós já vamos falar sobre as patologias que atingem as unhas, quais os cuidados necessários que a gente deve ter, né? Como orientar a nossa cliente dos cuidados, tá bom? Alguns de vocês têm alguma dúvida? Milena, tô vendo que tem Milena aí, Bela, vocês estão me ouvindo? Tem alguma dúvida? Vocês querem tirar alguma dúvida agora? Vocês estão me ouvindo, meninas? Sim. E aí, vocês têm alguma dúvida? Deu pra entender? Deu. Quem é que tá falando? É Milena ou Bela? Milena. E aí, Milena, você tem alguma dúvida? Você já tinha lido um pouco do conteúdo na apostila? Não. Não? Se quiser perguntar alguma coisa, agora é o momento. Deu pra entender. Eu entendi tudo. Você entendeu, Bela? Sim.